Imaginem o seguinte cenário. É uma manhã fria e envoada na cidade do Porto. Mais concretamente, no cemitério do Prado do Repouso. Uhum. Um daqueles sítios super imponentes. Exato. Carregado de silêncio, de granito escuro e a daquelas folhas úmidas no chão. E se caminharmos por entre as ruelas estreitas ladeadas de ciprestes até à 33ª secção, damos de caras com o jazigo número 177. E lá em cima tem a tal estátua de São Francisco, não é? Essa mesma. Uma estátua esculpida em 1868 que guarda o local ali com o olhar fixo no horizonte. Parece apenas mais um túmulo antigo, engolido pelo tempo. Pois, Mas há um detalhe que quebra completamente essa imagem de abandono. Ainda hoje aparecem lá flores frescas. flores deixadas de forma perfeitamente anónima. É fascinante. É, não é? Para percebermos quem as deixa e porquê, temos de olhar para um mandado de captura emitido pela Polícia do Porto em 1869. E o crime é inacreditável. Completamente. Uma mulher tinha um crânio humano exposto numa vitrina na sua sala de estar. É um salto temporal e temático brutal. Quer dizer, passamos de um ato de profunda delicadeza contemporânea para um dos crimes mais bizarros e esquecidos do século XIX portuense. Nem mais. O que temos em mãos hoje, com base na investigação documental incrível do blog Portantenho, especificamente o artigo que eles chamam de História Fantástica, não é só um relato macabro. Não de todo. É mesmo o retrato de um sistema social que não sabia como lidar com o que fugia à norma. Bem, vamos lá descodificar isto porque a norma, neste caso, foi completamente estilhada. Sem dúvida. O catalisador de toda esta história acontece a 28 de outubro de 1867. É nessa data que morre Teresa Maria de Jesus, uma rapariga de 22 anos, conhecida na sua rua, a Rua de Entre Paredes, como Etelvina. Uma miúda ainda. Sim, ela morre no hospital da Praça da Batalha, vítima de tísica, que lá está, era o nome que se dava à tuberculose na altura. Pois, a tísica era a grande praga branca daquela época. Varria os bairros mais pobres e sobrelotados da cidade com uma eficácia letal. E o Hospital da Praça da Batalha era tipo o epicentro da tentativa de conter essa mortalidade. Muitas vezes em vão, infelizmente. Quase sempre em vão. E quando a Teresa morre, ela é sepultada no Prado do Repouso, num talhão específico que pertencia à Ordem de Nossa Senhora do Terço e Caridade. O que é um detalhe super importante. Muito importante, sim. Porque no século XIX, os cemitérios estavam estritamente divididos por ordens religiosas e irmandades. Ou seja, onde eras enterrado ditava quem tinhas sido em vida. Pronto, até aqui é uma história tragicamente comum para o período. Mas a narrativa sofre uma fratura gigante quando entra em cena a Henriqueta Emília da Conceição. Amante da Teresa. Exatamente. O luto desta Henriqueta é tão absoluto que, uns meses após o enterro, ela decide que a sua amada merece um descanso mais digno. Uma prova de amor enorme. Verdade. Ela vai e compra um novo talhão no mesmo cemitério e pede a transladação do corpo. Ou seja, pede que desenterrem a Teresa para a moverem para uma sepultura melhor. E é aí que a coisa dá o estouro. O cadáver. E, atenção, ela não a esconde. Ela leva a cabeça para a sua casa no Largo da Trindade, mesmo no coração do Porto, e expõe o crânio numa vitrina, Na sala de estar. na sala de estar. O que levanta logo uma questão óbvia para quem nos ouve. Como? Quer dizer, como é que alguém consegue roubar uma cabeça num cemitério e expô-la na sala de estar no centro do Porto sem ser imediatamente descoberto e severamente castigado? É quase como um episódio de true crime vitoriano movido por uma obsessão extrema. Epá. E essa é a grande falha mecânica nos registros judiciais que sobreviveram. Mas se olharmos para o funcionamento dos cemitérios da época, percebemos que o caos era um aliado gigante. Caos como assim? O Prado do Repouso tinha sido criado poucas décadas antes, por causa das epidemias de cólera. E as translações eram processos super sujos e, rudimentares. Não era nada higiênico. Nada. Envolviam coveiros mal pagos a abrir sepulturas de terra, onde os caixões de madeira barata já estavam muitas vezes completamente apodrecidos. Não era um processo cirúrgico, estás a ver? Estás a dizer que ela simplesmente subornou alguém? É a hipótese mais sólida que os historiadores têm. O coveiro abre a cova, retira os restos mortais para um ossário ou para um pano grosso para a translação e pronto. E no momento de distração? Exato.
Uma distração devidamente compensada com algumas moedas, a Henriqueta envolve o crânio num chale e ninguém da administração da ordem repara, ou se calhar fingem não reparar. Ela sai pelo portão principal, caminha pelas ruas do Porto e leva a relíquia para casa. É de uma audácia incompreensível. Fico mesmo parva. E é aqui que eu fico confusa. Porquê? Porque quando pensamos num roubo de sepultura, imaginamos alguém que atua na sombra, alguém que tenta passar despercebido. Mas o artigo do blog deixa bem claro que a Henriqueta não era de todo invisível. Ela era, na verdade, uma das pessoas mais vigiadas da cidade, correto? Absolutamente. E isso torna o ato ainda mais extraordinário. A Henriqueta nasceu em 1845 e aos 16 anos o nome dela entra num registro muito particular. Qual? O Livro Geral de Matrícula das Toleradas. Ela assumiu o estatuto oficial e legal de mulher submissa, que era a terminologia higienista e burocrática para prostituta na altura. 16 anos. É um detalhe que gela o sangue. Diz-nos tanto sobre a brutalidade da sobrevivência na altura. Sem dúvida. E ela trabalhava na zona da Sé, que era uma das áreas mais densas e labirínticas do Porto. Mas repara, ela pertencia à Ordem do Terço. A mesma do cemitério. Exato. O facto de pagar uma cota à ordem garantia-lhe assistência na doença e um funeral quando chegasse a hora. Uma proteção vital para quem vivia à margem. Mas o grande ponto aqui é a vigilância. Pois. A partir de 1860, a regulamentação da prostituição tornou-se uma autêntica obsessão policial, liderada por figuras como o Visconde de Gouveia. E é aqui que a coisa fica mesmo interessante. Espera, vamos parar aí um bocadinho. Se ela está nesse registro, como é que era o dia-a-dia dela? O que é que significava ser uma tolerada, sob as regras desse tal Visconde? Significava perder grande parte dos direitos civis básicos. Estas mulheres eram obrigadas a ter uma caderneta de saúde que tinha de ser carimbada em inspeções médicas super humilhantes. Que horror! E não se ficava por aí. Não podiam andar livremente em jardins públicos ou frequentar teatros sem assinarem um termo de fiança. A polícia de costumes ditava até a forma como podiam vestir-se na rua. Estás a brincar? Nada. Não podiam usar roupas consideradas ostensivas ou escandalosas. O objetivo do sistema não era abolir a prostituição, mas sim higienizá-la, varrê-la para zonas invisíveis, mantendo as mulheres num estado de confinamento condicional perpétuo. Então, ela vivia o equivalente, no século XIX, a ter uma pulseira eletrónica e estar em liberdade condicional estrita. Qualquer passo em falso e a polícia caía-lhe em cima com tudo. Completamente. Mas há outra camada de perigo, que era o motivo pelo qual ela roubou o crânio. Ela amava outra mulher. E esse era o verdadeiro crime impronunciável. O Código Civil da época criminalizava a homossexualidade, claro, mas a condenação ia muito além da lei. Era uma vergonha social. Era uma afronta teológica e moral gigantesca. E, curiosamente, a intolerância era feroz até no próprio submundo em que a Henriqueta operava. A sério? Até aí, Sim. as patroas das casas de tolerância tinham ordens estritas para expulsar qualquer mulher que demonstrasse inclinações homossexuais. Era visto como uma quebra do serviço que prestavam aos homens. Uma subversão da submissão que lhes dava o tal título de toleradas. Ou seja, a Henriqueta é duplamente ostracizada pela boa sociedade porque vende o corpo e pelo próprio submundo porque ama uma mulher. Nem mais, é uma exclusão total. E é esta mulher que está no fundo da pirâmide alimentar de direitos da cidade, hipervigiada, que vai a um cemitério, rouba uma cabeça humana, põe-na em exposição, no Largo da Trindade, e a polícia descobre. Pois descobre. A 8 de março de 1869, emitem um mandato de captura por profanação. Se a sociedade funcionasse como estava desenhada, este seria o momento em que a Henriqueta seria atirada para uma masmorra úmida e nunca mais ouviríamos falar dela. Era o alvo mais fácil do mundo, certo? Certo. E é perante essa expectativa que a realidade se revela muito mais estranha que a ficção. O processo de profanação nunca chegou a ver o interior de um tribunal. Quê? O caso foi sumariamente arquivado. Arquivado? Mas como é que se arquiva um caso em que a prova do crime está literalmente na sala de estar da suspeita a olhar para as autoridades através de uma vitrina de vidro? A justificação burocrática ficou registada numa nota camarária que, é um exercício notável de malabarismo linguístico. A nota declarou que a remoção do crânio não tinha sido um ato de profanação, mas sim de dedicação por aquela familiar. Dedicação por aquela familiar. Exato.
E por magia, a opinião pública e as autoridades acalmaram-se com esta ideia da paixão perdoável. Isso não faz sentido rigorosamente nenhum. O sistema não demonstra misericórdia espontânea por mulheres que eles passam a vida a tentar prender. Para o sistema, ela não é uma familiar dedicada, ela é uma transgressora. O que é que obrigou o tribunal a virar a cara e a criar essa desculpa esfarrapada? É aqui que a história dá a volta mais imprevisível de todas. Prepara-te. No dia a seguir a ter sido presa, a Henriqueta recebe uma intimação oficial. Ok. Mas não é para responder pelo crânio. A intimação é para restituir um cão. Espera, desculpa. Um cão? Um cão. O que é que um cão tem a ver com o facto dela ter a cabeça de uma pessoa morta na sala de estar? Tudo. Tudo no que toca à forma como o poder operava na altura. Tratava-se de um cão de raça Terra Nova. Aqueles cães gigantes? Esses mesmos. Estamos a falar de um animal enorme que pode pesar quase 70 quilos, com um pelo espesso, tipo um urso. Era um animal exótico, raríssimo no Porto do século XIX e um símbolo de estatuto monumental. E o que é que a Henriqueta tem a ver com o cão? Este cão em específico tinha sido roubado e estava convenientemente na posse de Henriqueta. E o mais importante é saber a quem pertencia o cão. A quem? À família do Visconde de Gouveia. O mesmo Visconde que tinha escrito as leis sufocantes que controlavam as prostitutas. Exatamente. O mundo é muito pequeno. O Visconde não era apenas um aristocrata, ele era juiz no Tribunal da Relação do Porto, a mais alta instância judicial da região. Uau! Ele tinha um poder absoluto sobre a polícia e sobre os processos que iam ou não a julgamento. A imprensa da época não se entendia se o cão pertencia ao próprio juiz ou ao filho dele, mas o facto é que a família do homem mais poderoso da cidade exigia o animal de volta. Mas isto é de uma ironia deliciosa. A mulher mais controlada da cidade, de alguma forma, consegue deitar a mão ou estar envolvida no roubo do cão do juiz que a controla. A logística de roubar um animal de 70 quilos e escondê-lo é quase tão complexa como roubar um crânio. É obra, sim senhora. Então, o que acontece a seguir é tipo uma troca de reféns num filme da máfia. A historiografia aponta fortemente para aí. O que se suspeita, lendo ali nas entrelinhas dos registros, é que houve um acordo de bastidores. O arquivamento do crime de profanação por motivos de compaixão foi a moeda de troca. Fogo. A Henrieta devolve o precioso cão Terra Nova à família do magistrado e, em contrapartida, as altas esferas da relação do Porto garantem que o mandado de captura pela cabeça simplesmente desaparece nos meandros da burocracia. É fascinante pensar nisso, mas sabes, há aqui outro mecanismo de defesa do próprio sistema. Parece-me que arquivar o caso não serviu apenas para recuperar o cão. Serviu como uma espécie de acordo de confidencialidade agressivo. Como assim? Tipo, como se o sistema estivesse a proteger o público de um escândalo maior, percebes? Ah, sim, é uma excelente leitura. Porque levarem a Henrieta a julgamento implicaria um escrutínio público terrível para eles. O tribunal seria forçado a ler em voz alta os motivos do crime. Exato. Teria de admitir nos autos que uma mulher inscrita como prostituta roubou partes de um cadáver por estar perdidamente apaixonada por outra mulher. E isso obrigaria o sistema patriarcal e religioso a admitir que esse tipo de amor não só existia, como era suficientemente poderoso para desafiar a morte, as patrulhas e a prisão. Nem mais. Para a mentalidade conservadora de 1869, isso era uma dissonância cognitiva impossível de gerir. O amor entre aquelas duas mulheres não cabia nas caixas morais da época. Claro que não. Portanto, ao chamarem a Henriqueta de familiar dedicada, a máquina judicial neutralizou o tabu, higieniza o crime, transforma-o num excesso romântico inofensivo e, no fundo, evita o colapso das suas próprias fundações morais. O sistema prefere parecer incompetente e deixar uma ladra de sepulturas em paz do que admitir a força do afeto homossexual. Ela vence o sistema. Ela sobrevive. Sim, sobrevive. Mas a história tem um hábito cruel. O que a justiça não pune em vida, a sociedade trata de punir de outras formas. O que é que acontece à Henriqueta depois de se livrar da prisão? Pois, o desgaste físico e emocional de toda esta provação cobra o seu preço. A Henriqueta acaba por morrer poucos anos depois, a 2 de novembro de 1874. Morre de quê? Morte tísica, a mesma doença impiedosa que levou a sua Teresa. Que tragédia! Que idade tinha? Tinha apenas 29 anos, mas os relatos dizem que o luto e o que ela chamava de desgosto a envelheceram precocemente. E voltando ao início, o seu corpo é depositado no mesmo cemitério do Prado do Repouso. Pelo menos ficaram no mesmo sítio. Sim.
Mas é no exato momento da sua morte que as tréguas com a sociedade terminam. A imprensa decide ajustar contas. Então, Como é que os jornais relatam a morte de alguém que, tecnicamente, o tribunal perdoou? Com uma agressividade surreal, pá. O obituário e os artigos que se seguem destroem metodicamente o seu caráter. De repente, a mulher que o tribunal chamou de família dedicada transforma-se numa ameaça pública. o que é que lhe chamaram? A imprensa apelida-a de hermafrodita. Chamam-lhe o terror das famílias. Inventam que ela era uma mestra na arte da empalmação. Empalmação? Sim, que era o termo da época para roubo e carteirismo. A narrativa ganha proporções completamente absurdas, afirmando que ela liderava uma quadrilha de salteadores e que tinha a ousadia de andar a cavalo, em pleno dia, vestida com trajes de homem, a desafiar as autoridades pelas ruas do Porto. Mas isso é hilariante e trágico ao mesmo tempo. A mulher estava registada num livro policial, mal podia ir a um jardim sem permissão, vivia doente e de luto e, subitamente, mal deixa de respirar, os jornais transformam-na num autêntico bicho-papão. É ridículo, não é? Qual é a mecânica por trás desta difamação repentina? Por que é que fazem isto? A mecânica é o restabelecimento do poder. Quando o Estado e as instituições falham em controlar um indivíduo marginalizado, a sociedade sente uma necessidade neurótica de reescrever a narrativa para não parecer fraca. Claro, não podiam admitir a derrota. Eles não podiam admitir que o sistema prisional, sanitário e religioso falhou contra uma mulher de 20 e poucos anos, movida apenas pelo amor. Se ela os derrotou, argumentava o sistema, era porque ela não era humana, não era uma mulher normal. Daí a chamarem-lhe hermafrodita. Exato. Daí o uso desse termo, ou as histórias de andar travestida a cavalo. Ao transformarem-na num monstro, num vilão sobrenatural, justificam a sua própria incapacidade de a subjugar enquanto estava viva. E criar um mito para esconder a incompetência do Estado. E, obviamente, a literatura adorou isso. Esta difamação virou matéria-prima para a ficção quase de imediato, não foi? Foi um plágio sem escrúpulos. Em 1890, o autor e jornalista Gervásio Lobato, que era muito popular na altura, lança o 5º volume do seu romance Os Mistérios do Porto. E metem a Henrietta lá para o meio. Completamente. A estrutura da história dela é decalcada para a ficção, mas despida de qualquer humanidade. No livro, a personagem baseada nela chama-se Julieta, e ela é retratada como uma mugeira diabólica, a líder de uma sociedade secreta ligada à exploração de prostitutas. Nossa! Na obra de Lobato, a Julieta também se veste de homem, anda a cavalo e, com a ajuda de um coveiro sinistro, profana o túmulo da sua amante. Que coincidência! Que no livro, curiosamente, é uma cantora italiana que morreu de tísica e faz isso para lhe roubar a cabeça e expô-la numa vitrina. Igualzinho. Pegaram num ato radical, doloroso e de resistência pura e esvaziaram-no por completo. O amor é retirado da equação e fica apenas o grotesco, mercantilizado num romance policial rasca que as elites viam para sentirem um calafrio e confirmarem os seus próprios preconceitos. Bem dito. E é assim que o apagamento histórico acontece na prática. A burocracia desvanece o motivo no tribunal, a imprensa destrói a identidade da pessoa, a literatura transforma-na numa caricatura monstruosa. Em 3 frentes, a sociedade do século XIX fez um esforço monumental para que a memória desta mulher e da relação que a movia desaparecesse por completo. Então, o que é que isto tudo significa? É um caso de estudo sobre como a história é escrita por quem detém o carimbo dos bons costumes. Mas vamos recuar e olhar para o quadro completo disto tudo. Vamos a isso. O que começamos por investigar no artigo do blog Porto de Antanho revelou-se algo muito maior do que uma mera curiosidade fúnebre. Encontramos uma mulher, a Henriqueta, que pertencia ao extrato mais vigiado e desprezado do Porto oitocentista. Alguém cujos direitos lhe foram roubados aos 16 anos. Sim, uma vida inteira de margem. E, no entanto, movida exclusivamente pelo luto e pelo amor por outra mulher, ela desarticula as defesas físicas de um cemitério, anula o Código Penal e vira o homem mais poderoso da justiça do Porto do avesso, aproveitando-se do roubo de um cão Terra Nova. É um feito épico. E brutal, isto devia lembrar quem nos ouve de que estas narrativas esquecidas escondem uma tremenda agência. Os marginalizados nunca foram apenas vítimas passivas à espera do castigo. Eles encontravam e sempre encontraram falhas no sistema para poderem existir e amar nos seus próprios termos. Exatamente.
Estou super convencido de que o facto de as instituições terem sentido uma necessidade tão premente de a demonizar e de apagar a natureza verdadeira do seu afeto prova por oposição a força e o impacto que ela teve. A Henriqueta revelou o quão frágil e hipócrita era aquela fachada de moralidade. O sistema cedeu à compaixão não por bondade, mas por medo do reflexo no espelho. Nem mais. Fizeram de tudo para enterrar o amor delas sob montanhas de difamação e burocracia. E o mais belo disto tudo é o que falámos logo no primeiro minuto. As flores. As flores. No silêncio pesado e granítico do Prado do Repouso, mais de um século e meio depois da burocracia ter tentado limpar a existência de Henriqueta e Teresa, alguém sabe, alguém lembra-se. É arrepiante. E o ato de colocar flores frescas, silenciosa e anonimamente, sobre o jazigo da Etelvina, levanta uma provocação maravilhosa para refletirmos depois desta análise profunda. Não será esse pequeno gesto, em pleno século XXI, a prova de que o amor proibido, no fim de contas, acabou por vencer a vigilância e a censura de toda uma época?